E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos aqui com mais um podcast Hope Hour. E hoje a gente tá muito chique, né, amor? Demais. Muito chique. Primeiro, antes de começar, vamos assim, ó, gente, curta, comente, compartilhe, para que várias pessoas sejam impactadas mais uma vez com esse momento de esperança e fé. Muito obrigado. Ao seu dispor. Voltando ao muito chique, nós estamos muito chiques, assim, com convidados internacionais hoje. Eu falei para eles que eu ia falar isso, porque para valorizar é o nosso quarto episódio, a gente já vem com gente da Europa, assim, trazido. Bom dia, Sidney, bom dia, Aline. Meio de Araguaína e meio de Bahia. Bem-vindo aos ares do Brasil. Não importa, mas a residência. Onde é o seu comprovante de residência? Aveiro, Portugal, aí, não importa se for Araguaína, Baixo São João. Se morei, não recordo muito bem, né? Se tomei banho de Jacuba, não recordo. Nem sei onde fica. Hoje eu tô. Mentira, eu amo Jacuba. A gente ama o nosso Brasil, a gente está amando estar aqui e parabéns pela iniciativa, por esse projeto, né, de levar esperança, né? Acho que a gente precisa, doses de esperança, todos nós precisamos. E a gente estava nos bastidores, né? Temos esse privilégio. E o episódio da Lana, quem não viu, assista, curta e compartilhe, porque é uma história de restauração, cura, restituição, né? E Deus, ele é muito lindo. É verdade. E hoje esse episódio é muito, muito significativo. Quando nós, né, tivemos, mais uma vez, né, foi tudo muito automático quando a gente começou a desenvolver o projeto. E eu me lembrei muito do Sidney e da Aline. Aline, que a gente está com a Aline Costa. A Aline, agora não é Costa, agora é Almeida, né, Aline? Almeida, agora já tem um tempinho. A Aline é minha amiga de muito tempo, muitos anos. Já é uma pessoa da família mesmo. E nos presenteou com o Sidney. Tem uma história fantástica. Na verdade, Aline, eu poderia te encaixar aqui em vários temas, né? Você é uma pessoa que me inspira. Ele estava escolhendo, gente, qual tema que a Aline vai falar. Né? Mas eu acho que buscar esse testemunho de esperança e relacionamentos é muito forte. Ainda mais para essa geração muito corrompida, né? Com relacionamentos tão efêmeros, relacionamentos que agregam tão pouco, com uma durabilidade tão pequena. Então, muito obrigado por estar aqui hoje. A Aline é advogada de formação, assessora jurídica e agora mudou, agora está na Europa, é consultora de estilo também. Sigam aí o Instagram dela também. Sigam, é maravilhoso. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Prazer é todo meu de estar aqui. É uma alegria compartilhar essa história, porque realmente foi algo que trouxe essa mudança total para minha vida. E como a gente viu aqui no episódio anterior e como você já conhece, realmente o Senhor, ele muda vidas de formas sobrenaturais e absolutamente criativas. E tudo que nós precisamos para ter esse mover de Deus na nossa vida é acreditar, nada mais. Além disso, é claro, para falar do milagre, a gente traz a bênção junto. Assim, É tão milagroso. É tão milagre que a gente trouxe, né? Tem aqui comigo o Sidney Neto. Ele, coitado, não sabe assim muito bem como falar na frente das câmeras, como se portar. Perdi o costume. Perdeu não, é igual andar de bicicleta. Sidney, que é jornalista de formação, né? É um cara que entrou nas nossas vidas também e que a gente nem lembra do tempo onde eu não conhecia o Sidney já. E uma pessoa sensacional. Hoje também mudou de profissão. Amor, será que a gente também agregou a profissão, na verdade? Tá na Europa também. E Sidney, muito obrigado por ter vindo aqui. Estou me sentindo muito em família aqui com vocês, em casa, e muito feliz. Obrigado mesmo por ter vindo. A honra é toda minha e essa mudança toda, né? Quando vocês nos apresentam, passa um filme na nossa cabeça. E o motivo de nós estarmos hoje aqui é o nosso relacionamento, né? A Aline é uma bênção de Deus na minha vida, na minha família. E eu só conheci a Aline porque eu resolvi descansar. Eu vivia como um adolescente ou um jovem. Será que eu vou casar? Com quem? Com que idade? Etc.
E eu ouvi uma mensagem um dia de uma pessoa muito de Deus, a pastora Denise, que ela falou: Sidney, Deus ele fez na vida de Adão no dia que ele caiu em sono profundo, no dia que ele descansou, ele se desligou. Descanse e deixa Deus agir. E eu decidi, eu vou para Araguaína, ajudar na abertura de uma filial, resolver algo. Não vou me relacionar mais com a minha vontade assim, de escolher pessoas, enfim. E vou me dedicar à vida profissional. Eu resolvi adormecer a área sentimental na minha vida, parar de ficar preocupado com qual mulher é essa, onde está, etc. E me envolver em relacionamentos que não iam ser bons para mim, benéficos. E quando eu falei, não, eu vou para Araguaína, topei esse desafio, foi posto em cima da mesa, quem vai cuidar da emissora lá? Aí eu falei, eu vou. Ah, você não tá não sei o quê? E tá falando, não, eu vou me dedicar à vida profissional. Ou seja, o Adão caiu em sono profundo. Quando eu caí em sono profundo, eu conheci a Aline, em Araguaína. Você sempre teve esse sonho de se casar? Desde qual idade? E qual Sempre. idade você decidiu descansar no Senhor? Todo crente também, né, Sidney? Sempre tive sonho, porque a minha família sempre foi referência para mim, meus pais. E lá para os 23, 24 anos foi que eu resolvi desligar. Porque há uma cobrança para o jovem. Então, né? desde adolescente... Desde adolescente. Você já tinha relacionamento Tinha, ou pensava namorou muito... cristão, etc. Mas não fazia bem para mim. Se eu pudesse dar uma orientação hoje, descansa. Descansa só uma Descansa. vez, né? E deixem cobrar, perguntar, enfim. E quando eu resolvi descansar, Deus agiu. Eu não atrapalhei Deus, foi quando eu conheci essa bênção. A Aline é uma bênção. Mas na tua vida ele agiu rápido. Agiu rápido, foi rapidinho. Não teve namoro cristão, foi assim, quer casar comigo? Com Quero. 23 anos mandando descansar. Então, engraçado, a gente vê aqui a parte a benção da história. Então, um adolescente, né, que teve um sonho sempre em encontrar alguém, construir uma família, se casar, né? E logo cedo conseguiu descansar no Senhor, aproveitou uma oportunidade de trabalho. Mas enquanto ele estava descansando, tinha uma que estava na peleja da vida, tentando apressar o relógio. Na verdade, o Sidney foi um cochilo profundo. Não chegou a ser um sono. Foi uma hibernação, né, Aline? Foi muito rapidamente. Uma assim, siesta. Prima, e conta pra nós, né? Como é que começou esse desejo em se relacionar? Quando foi e como foi que isso foi gerado? Bom, eu nasci, então veio o desejo do meu Não, eu acho que é normal do ser humano, principalmente da mulher, a gente tem isso naturalmente, é natural, é espontâneo da mulher o desejo de se relacionar, do ser humano, de se relacionar, de estarmos juntos. Nós precisamos de conviver com pessoas. Deus nos criou para viver em conjunto, em comunidade, né? Então, eu sempre tive uma família maravilhosa, muito unida, né? Meus pais sempre juntos, meus irmãos, a casa sempre cheia. Então, eu não tinha essa carência familiar. E também sempre tive muitos amigos, sempre fui muito sociável, conseguia conviver bem com as pessoas. Mas na área de relacionamento sentimental, sempre foi um desafio para mim, porque nessa parte eu era mais, embora não parecesse, eu era mais tímida, não me sentia à vontade. Eu não era uma pessoa, digamos assim, provida de uma beleza excepcional à época. Né, podemos ver o agir de Deus na minha vida nessa área. Isso dificulta um pouco as coisas, a verdade é essa. Então, logo depois que eu conheci o Senhor e me converti, eu já tinha 20 anos, né? Já estava terminando a faculdade quando eu comecei a ir à igreja. E a minha vida mudou completamente depois que eu tive um encontro. Depois que o Senhor me encontrou, me achou, a minha vida mudou completamente. E o sentido da minha vida passou a ser viver para Deus, né? Realmente, até hoje, né? Deus realmente é o centro da minha vida, é a minha alegria. Só de falar sobre Deus, realmente eu me emociono, porque Ele é a minha vida. Então, eu passei a estar na igreja e passou aquele, né, alvoroço de quando você tem esse primeiro encontro com Deus. Os meus amigos passaram a ser da igreja, o meu convívio social eram com os meus amigos da igreja, mas sentimentalmente eu estava sempre só, né, sempre convivendo sozinha. E por mais que algumas pessoas falam sobre isso, né, outras pessoas não falam sobre isso, mas é algo que fere o jovem, né? Vem o medo da solidão, o medo de ficar só, o medo de não ter
com quem partilhar a vida, e você vê a vida das outras pessoas avançando, caminhando num curso natural, né? Vamos dizer assim, as pessoas casam e as pessoas têm filho, e você parece que está parado naquela fase da sua vida e ela não avança. Então, eu tinha sempre essa sensação. E era algo um pouco contraditório, porque eu também me sentia feliz com as outras áreas da minha vida, mas sentia um vazio, né? Tinha algo que faltava, tinha algo que não me completava. E muitas vezes eu me sentia triste, um pouco frustrada, e eu falava, mas eu não posso ter tristeza, né? Deus me abençoa tanto com outras coisas. Não é justo que eu me sinta triste. E isso gera culpa, né? Eu quero, mas não me sinto no direito de reivindicar. E hoje eu entendo que isso é um pensamento errado, né? Deus não tem limites de bênção. Aline, você acha que o contexto que você vivia, né? Você ressaltou a questão da convivência no ambiente cristão, na igreja evangélica. Isso acabava influenciando? Porque eu me lembro, né? Inclusive, assim, eu fui testemunho ocular desse processo da Aline todo. Eu a conheci, ela tinha acabado de se converter. E eu me lembro que existia muita pressão, né? Nesse contexto evangélico de que a Aline já era bem sucedida, uma advogada que tinha uma vida estabilizada. Então, assim, sempre muito vaidosa. E eu lembro que, assim, na igreja tinha o Ministério das Crianças, o Ministério dos Jovens e o Ministério de conseguir namorado para a Aline. Era quase já uma função que as pessoas se empenhavam. Era o alvo da igreja. Porque todo mundo amava muito ela também. Eu acho que é muito reflexo do amor também. A Aline sempre foi muito amada por onde ela passou. E você acha que isso convergia para piorar a pressão sobre você? Com certeza, com certeza. Eu vejo isso que, por exemplo, quando nós vemos um jovem, principalmente se ele já tem uma vida profissional encaminhada, gente, não, já estudou. Você já trabalha, então pronto, agora é a hora de casar. Então as pessoas, mesmo que elas não façam isso com uma má intenção ou sem querer magoar, elas acabam colocando uma pressão muito grande em cima do jovem. Não, você está na igreja, você tem que casar, você tem que encontrar alguém. E eu percebo claramente que as pessoas faziam isso, porque elas falavam, gente, a Aline tem que casar. E as pessoas, porque elas gostavam de mim, porque elas queriam me ver bem, porque elas queriam me ver felizes, porque com o tempo começou a ter dó. Né? As pessoas têm dó dos pobres e dos solteiros. Mas, na verdade, a intenção de ajudar me feria. E eram inconvenientes, né? Muito, muito inconvenientes. Então, a frase que eu sempre ouvia nessa época é: você tem que parar de escolher. E as pessoas falavam comigo como se estivessem me dando uma bronca, uma exortação. Olha, para de escolher as pessoas. Se você não escolhesse, você já teria casado. Você tem que baixar o padrão. E eu ficava pensando assim, que padrão? Né? Como as pessoas afirmam com tanta certeza de que eu escolho pessoas, que eu não quero casar com as pessoas, que eu não quero me envolver com certas pessoas, sendo que aos olhos de todo não tinha ninguém, não tinha essa oportunidade, mas algo que eu sempre tive, uma convicção muito absoluta, que Deus colocou no meu coração, é que eu não iria me casar ou me relacionar com alguém só porque eu tenho que ter alguém. Jamais, né? Então, é óbvio que se eu conhecia algum jovem ou alguma pessoa mesmo mais velha da igreja que fosse solteiro, mas não tivesse nenhum tipo de conexão, se não tivesse nada a ver com a minha vida, eu realmente não me aproximava. E ao contrário do que as pessoas pensavam, essas pessoas também não se aproximavam de mim, né? E não que eu fosse uma pessoa fechada, porque eu não era, né? Eu era uma pessoa muito aberta, muito sociável, fazia amizade com todo mundo, mas eu realmente tinha a convicção de que eu só queria me relacionar se realmente fosse algo que fosse de Deus para mim, porque eu vi muitas amigas conhecidas, tanto da igreja quanto fora dela, que se casaram, que entraram em namoros, e isso se tornou algo terrível na vida delas. Foram experiências, inclusive, de violência doméstica, de muita repressão em todas as áreas da vida, de muito sofrimento. E eu via aquilo e eu sempre falava, Senhor, eu não quero me envolver com isso. Ao mesmo tempo que tinha a dor da solidão, eu também tinha uma convicção muito forte no meu coração que eu não queria ter aquele tipo de relacionamento para dar uma satisfação à sociedade ou à igreja de que eu não estava só. Mas as pessoas sempre
colocavam essa pressão e as pessoas me culpavam pelo fato de estar solteira ou de não estar me relacionando com ninguém na igreja, como se houvesse algo errado em mim, né? Como se eu fosse orgulhosa, como se eu fosse arrogante, e não era nada disso. É interessante como as pessoas, às vezes, né, nós temos uma tendência de achar que Deus é ligado em resultados, né? Que Deus, quando faz uma promessa, ele está, ou quando estabelece um propósito, ele está interessado no resultado. Então, ele está interessado na Aline casada. Quando, na verdade, o maior interesse dele talvez sejam os processos que nós passamos para chegar até esse momento, né? Sem dúvida. Aconteceu isso com Abraão e com Sara, né? Deus fez uma promessa que eles seriam pais e um filho de um casal que não poderia ter filhos, e Sara, em determinado tempo, esperando, interpretou que o que Deus queria mesmo era que Abraão tivesse um filho e mandou ele ter um filho com a serva dela, e que não era, Ismael não era o projeto de Deus naquele momento. Deus queria Isaac gerado por Sara e por Abraão. Então, assim, nós temos essa tendência de pensar que Deus, como nós, só quer ver o resultado, quando na verdade Ele quer que nós passemos todos esses processos, né? Em algum momento você teve um conflito de fé ou um conflito com Deus, de sentar e querer conversar com Deus? Então bora colocar as coisas na mesa. Vamos esclarecer isso. Eu percebo que se você teve esse momento, e eu percebo que às vezes quando nós temos alguma coisa que Deus, a gente às vezes quer perguntar coisas a Deus. Só que nós, né, como cristãos, gente, será que eu posso perguntar isso para Deus? Será que eu posso chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, por que eu não tenho filho até agora? Senhor, por que eu não casei até agora? E aí você sempre fica naquela, não, eu vou ficar quietinho aqui, porque eu não sou digna de questionar o Senhor por isso. Né? Então, em algum momento, foi gerado conflito no seu coração, ou em algum momento você começou a questionar o Senhor desse tempo, né? E também, quando foi que o Senhor gerou essa convicção no seu coração? Falou assim, filha, ou é o homem certo, não é qualquer homem. Como que foi esse processo? Na verdade, eu passei por todos esses processos, porque no primeiro momento, quando eu cheguei à igreja, como o Rafael falou, eu já era formada, já tinha minha profissão, e eu já estava... já tinha uma vida financeira que depois foi melhorando com o tempo. Então, a princípio, eu falei, não vou pedir porque vai acontecer. É o curso natural da vida. Então, eu não me preocupei com 20 anos, 21 anos, de pedir a Deus um marido. Porque na minha cabeça era o curso natural, como é na cabeça da maioria das pessoas. Mas o tempo foi passando e aqui não aconteceu. E eu não conhecia ninguém, eu não me relacionava com ninguém. E depois eu passei a pedir a Deus e orava e realmente pedia para Deus, mas não veio. E eu falava, Senhor, mas por quê? Existe algum motivo, existe algum propósito? Há algo de errado comigo? E eu comecei a me questionar se o problema estava comigo, se tinha algo que eu deveria mudar em mim. E eu orava e eu servia a igreja e eu gostava de estar com Deus, eu me relacionava com Deus, mas não acontecia. E Deus nunca me falou, vou te dar o marido, não vou te dar o marido. Deus não me falava nada disso. Mas com o tempo eu passei a falar, não vou mais pedir para Deus. Eu já pedi, não aconteceu e Deus sabe o que Ele faz. E as pessoas também começavam a me acusar. Ah, mas você não ora. Você ora sobre isso? Ah, mas você falou para Deus o que você quer? Olha, você sabia que a gente tem que fazer uma lista e colocar nessa lista as coisas que a gente quer que tenha no nosso marido. E todo tipo de acusação e macumba gospel que eu tinha que fazer para conseguir um marido. E, você já fez a campanha das 7 tranças, né? E várias artimanhas que eu tinha que fazer. E as pessoas oravam por mim. Às vezes tinha algumas reuniões menores, células, e as pessoas oravam e pediam. Vem aqui ao centro, vamos impor a mão sobre ele. Então, assim, é lógico coloca a mão no seu coração. E pede a Deus, e as pessoas começam a achar de que se você não vive o momento ou a fase que elas acham que está na hora de você viver, que você não crê, que você não ora, que você não pede para Deus, que você tem algum pecado escondido e é por isso que Deus não te responde. Então, na intenção de ajudar, na verdade, é toda sorte de acusação. Então, eu tive a fase de pedir, eu tive a fase de não me sentir no direito de pedir e eu tive a fase do descanso. Que eu realmente, Deus sabia o que eu queria, Deus sabia o que estava no meu coração e eu tinha muita convicção do que eu não queria.
por observar a vida das pessoas próximas a mim, como eu disse, eu já tinha convicção do que eu não queria. Então, eu penso que o Espírito Santo, nesse processo, em todas essas fases que eu vivi, ele gerou no meu coração essa convicção de descansar no Senhor. E eu sempre falava para as pessoas, eu sou uma solteira muito feliz. Então, se eu for casar, é para minha vida ser melhor do que ela é hoje. Porque para eu casar e ter uma vida sofrida, e ter uma vida de prisão, de violência, de agressão emocional, eu não quero. E eu não iria aceitar essa vida, né? Então, eu sabia, eu falei assim, então se não aconteceu é porque ou não é o momento ou não é de Deus para mim. Eu realmente, depois de passar por todas essas fases, eu descansei o meu coração. Então eu pensei, eu vou cuidar da minha vida, como o Sidney falou. Foi da conversão até o descanso? Até você parar, não, agora eu vou descansar, porque o Sidney tava cochilando, né? O Sidney foi muito rápido. Uma leve soneca. O cochilo do Sidney foi ligeiro. Mas o seu, assim, quando, aos 21 anos até... quanto tempo demorou isso? Olha, como eu falei, eu converti aos 20 anos. Eu acredito que até os 25 anos eu tava tranquila. Eu falei, uma mulher de 25 anos solteiras é muito tranquilo, né? Então eu tava também no começo da minha carreira profissional. E eu trabalhava, estava muito envolvida com a igreja, com os meus amigos. Então pra mim tudo era festa. E é muito interessante que eu me lembro que quando eu fiz 26, eu pensei assim, meu Deus... Estou entrando na fase do envelhecimento. Preciso de um botox e de um marido, né? Preciso de um botox urgente. Então eu pensei assim, nossa, eu já tenho 26 anos. Então com 26 anos algo despertou em mim. Então nessa fase foi que realmente, nossa, eu realmente queria casar, eu queria ter minha família, eu queria sair da casa dos meus pais. Então isso não aconteceu. Quando eu fiz mais ou menos 28 anos, foi quando eu falei assim, quer saber? Não quero. Então, nesse período, eu vi coisas acontecerem, casamentos se desfazerem. Eu vi famílias serem criadas, famílias sendo desfeitas. E aí foi realmente quando eu tive a convicção do que eu não queria. Então, assim, mais ou menos, acredito que aos 28 anos eu falei, olha... Eu não quero. Então foi quase 8 anos de expectativas. Suas, da sociedade, da igreja, da família, foram 8 Mas anos. eu te falo que a expectativa maior eram das pessoas. Sim. Principalmente quando você entra no descanso. Porque as pessoas queriam e a gente ficava naquela... Lógico que eu não era uma pessoa muito de me expor. Falava, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. A não ser um tom de brincadeira para os amigos mais próximos. Mas depois que eu realmente descansei, as pessoas ficaram assim, você não pode. Você tem que fazer alguma coisa, como se eu tivesse que sair na rua procurando alguém para casar. Coloca um crop de reage. Levanta um clamor. E as pessoas ficavam desesperadas, porque eu já tinha 28 anos, 29 anos e eu não tinha ninguém. E eu lembro que uma vez até a minha mãe me chamou para conversar e perguntou assim, minha filha, você gosta de homem mesmo? Aí eu falei, não sei, tenho que experimentar para ver se eu gosto. E aí, porque ela falava assim... Eu lembro que você ia nos churrascos da sua família com uma amiga nossa e um tio seu encasquetou que ela era sua namorada. Que era minha namorada. Então as pessoas falavam assim, não é normal. Como que você é uma advogada, você tem a sua vida profissional, ganha bem, é bonita e não tem ninguém? Não, tá errado. Como uma pessoa como você não tem um namorado? Como você não apresenta ninguém? Não, ou é lésbica, as pessoas da igreja não achavam que eu era lésbica, mas as que eram de fora realmente tinham certeza de que era assim. Principalmente porque eu liderava mulheres e andava sempre com muitas mulheres e tal, então as pessoas achavam isso. Então era muito ofensivo, na verdade, né? As pessoas te machucam e te ferem e te acusam da sua dor. É como o fato de você sentir uma solidão, o fato de você estar só, o fato de você ainda não ter alcançado o que você busca em Deus, as pessoas usam aquilo como arma para te ferir. E isso é muito injusto, isso é muito cruel. E os cristãos fazem muito isso, né? Na verdade, as pessoas falam, eu tenho boas intenções. A sua boa intenção não te dá o direito de magoar as pessoas, né? A sua boa intenção não te dá o direito de ferir e de fazer com que a pessoa se sinta mais mal ainda. Né? E as pessoas se sentem no direito de invadir a sua privacidade. Por que você não casou? Por que você não se relaciona? Olha, você não acha que você deveria parar de escolher
a vontade que me dava era de falar assim, cadê as opções, meu amor? Bote aqui na mesa as opções para eu ver onde estão. Né? Então, eu levava num bom humor, porque eu não queria constranger as pessoas da mesma forma que elas me constrangiam. O que mudou? Hoje eu constranjo. Porque eu acho também que a gente não pode ser uma vítima passiva o tempo todo. A gente deve ter uma sabedoria e buscar um discernimento de Deus para se posicionar nessas situações. Então eu acho que o jovem adulto, ele não deve receber esse tipo de acusação como se fosse uma coisa normal, porque não é. E caso eu não quisesse me casar, caso Deus não tivesse aquele plano para mim, eu seria uma filha amada de Deus e cumpriria o propósito de Deus da mesma forma. E mereço ser respeitada pela igreja e pelos irmãos da igreja, assim como uma pessoa casada é. Né? Então, o fato de eu não viver uma fase que você acha que eu deveria estar vivendo, não faz de mim menor do que você, e não te dá o direito de me colocar numa posição menor do que você. E eu penso que a grande evidência do descanso é quando entre você e Deus ele fala, ou você questiona, né, a Lorna falando, e nas conversas com Deus? E se Deus perguntasse, e aí? E se eu não tenho planos nessa área para a sua vida? E aí? Deus vai deixar de ser Deus? Ele vai deixar de me amar? Eu vou deixar de ser filho? Quando você, mesmo numa adversidade, se sente amado por Deus, escolhido por Ele, aquilo, os planos, as bênçãos, elas se tornam insignificantes. Porque o amor de Deus, ele te preenche tanto. Eu sou tão amado, tão querido por Deus, Ele me escolheu. Não fui eu que o escolhi, Ele me escolheu. É um amor que preenche todo e qualquer vazio. Todo e qualquer vazio. E a nossa sociedade, cristã ou não, a gente é treinado para ser o worryaholic, viciado em preocupação. Se eu não descanso, tem algo anormal. Eu tenho que estar preocupado. Coach gospel, né? E às vezes até a gente se cobra. Não, peraí, tá bom demais. Não, eu preciso ficar preocupado. Eu não posso descansar. Descanse, confia. E a paz é a maior evidência do descanso, da fé. A grande obra da fé, na minha experiência com Deus, é a paz. Descanso. Deus, eu fico mais apaixonado por Deus ainda. Quando Ele fala, filho, descansa, confia. Acabou. Então, isso que a Aline passou, eu passei. Claro que a mulher, eu acredito que ela sofre muito mais. Ela é muito mais cobrada de casar, de ser mãe, etc. E tem uma carga muito grande. E nós dois estávamos vivendo algo semelhante. Só que não havia sociedade me cobrando, era eu mesmo. Então, mas quando a gente achou descanso em Deus, acabou. A gente se achou. Então, quando eu fiz 29 anos, eu pensei assim, nossa, eu vou fazer 30 a qualquer momento. O babado tá forte. A crise então, dos assim, 30. Quando eu fiz 29 anos, eu falei assim, bom, eu preciso agora direcionar a minha vida de alguma forma. Porque assim, como eu falei, eu tinha uma vida que era feliz, eu era uma pessoa feliz em muitas, né, na maioria das áreas da minha vida, mas, por exemplo, muitas vezes quando a gente saía com os nossos amigos que eu tinha a obrigação moral e social de levar todos em casa... E às vezes pagar os lanches também. E muitas vezes custear o lanche também. Todas as despesas. Eu era apenas um estudante, né, secundarista, né? É verdade. Então, quando eu deixava o último, eu ia pra casa sozinha no carro. E eu lembro que eu pensava assim, esse agora é um fato inédito. E eu ia pra casa e pensava assim, poxa, depois de tudo, eu termino só. Eu sempre tinha esse pensamento. Falei, nossa, eu vou pra casa sozinha. Eu tinha medo de abrir o portão. Eu tinha medo de chegar em casa só por causa de violência e tudo mais. Então, esse pensamento era sempre recorrente na minha cabeça. Eu tenho toda a alegria, sou rodeada de pessoas, mas no fim do dia, eu volto pra casa só. E era muito ruim. Mas assim, com 29 anos, eu falei, eu vou cuidar da minha vida profissional. Agora eu vou dar uma guinada na minha vida, chega disso. Eu realmente não quero saber da opinião das pessoas, eu realmente não quero saber o que as pessoas pensam de mim, porque eu tenho a minha confiança é no Senhor. E um dia, num dos meus momentos de oração, eu não sei se foi eu mesma que falei pra mim, ou se foi o Espírito Santo, e eu falei assim, e se eu não casar? E se eu não conhecer ninguém? E aí? Então o que eu vou fazer? Eu vou desistir de Deus? Eu vou desistir da igreja? Tudo que eu vivo com Deus não vale? Ou seja, eu busco a Deus para ter um marido? O sentido da minha vida é ter um marido ou é me relacionar com Deus?
E eu lembro bem exatamente do dia que eu pensei isso, e eu falei assim, se um dia eu for casar, vai acontecer naturalmente. Esse não é o propósito da minha vida. Eu realmente vou cuidar da minha vida com Deus e vou cuidar da minha vida profissional. Então eu resolvi que eu ia começar a estudar para concurso, porque eu não queria mais advogar. E comecei a estudar seriamente, continuava a servir na igreja, mas dedicando um pouco mais de tempo para os meus estudos. E assim foi, eu realmente tomei a decisão e, como o Sidney bem falou, eu realmente descansei. Eu não falava sobre isso, eu não conversava sobre isso, eu não dava liberdade às pessoas de conversarem comigo sobre isso, a não ser realmente os meus amigos, pessoas que eu sei que gostavam de mim, que se importavam comigo. Quando estranhos se sentiam no direito de vir conversar sobre isso comigo, eu realmente não permitia. Eu passei a ter mais essa postura de ser dona da minha vida e das minhas emoções, né? Porque embora eu faça parte da igreja, as pessoas que compõem a igreja não são donas das minhas emoções. Elas não podem decidir que momento da vida eu devo viver ou o que eu devo fazer. E nós somos responsáveis por impor esses limites. Por gerir as nossas emoções. Não pense que por você ser crente, por você estar na igreja, você não precisa gerir as suas emoções. Você precisa. Isso é de Deus, você fazer isso. Então, eu fiz isso, eu realmente passei a dar limites. Eu não permitia mais que as pessoas invadissem as minhas emoções daquela forma e me ferissem. E eu realmente descansei em Deus. E passei a estudar e tudo mais. E aí um dia, a pastora da época me apresentou o Sidney. E aí eu olhei pra ele e falei assim, meu Deus, só tem nariz. E ela falou assim, ele é maravilhoso, ele é incrível. E eu pensava assim, então, vamos conversar aqui sobre o assunto que eu vi. Tipo, o Sidney nem lembra de ter me visto nesse dia que a gente foi apresentado, né? E ela trabalhava na mesma emissora que eu, então eu fui para trabalhar. Então ali naquele local Deus criou uma conexão, colocou ali um... E aí as pessoas ficaram... Também um detalhe muito importante, você que é solteiro pode entender o que eu vou falar agora. Não pode entrar um cachorro caramelo na igreja que a gente fala, é o marido da Lívia, é agora, vai casar. Então todas as pessoas, todos os homens que chegavam na igreja, que visitavam a igreja, as pessoas ficavam em alvoroço, porque agora a Aline vai casar. Gente, isso é engraçado pra você, mas é extremamente constrangedor. Isso é um absurdo as pessoas fazerem isso. Ou durante uma reunião, levanta a mão aí que você é jovem, você que tá encalhado, olha, vamos orar, Deus vai te dar o casamento. Eu sei que muitas vezes os pastores querem fazer uma dinâmica, mas essa gracinha, ela fere. Né? Ela constrange, ela envergonha. Não só no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico, mas às vezes em casa, por exemplo. Os pais, irmãos fazem muito isso, né? Vou te apresentar. Família não tem pudor de envergonhar o outro. Então é realmente muitíssimo constrangedor. As pessoas veem alguém solteiro, querem te apresentar como se você estivesse à beira do precipício e precisasse de alguém para te salvar a qualquer momento. Então, assim, e eu já vivi muitas vezes essa situação, muitas vezes, né? As pessoas falam assim, gente, olha, tá solteira, como se a gente tivesse a leilão. Te apresentar numa roda de pessoas, não, gente, a Aline tá solteira, quem é que... Eu já vi. Constrangedora, meu Deus. Como se a gente tivesse ali, nossa, eu preciso casar, porque senão eu vou morrer. Isso não é uma verdade. E é interessante, assim, né? A Aline vai contando a história, realmente eu vou revivendo muito o que a gente passava, nós sempre fomos muito amigos. E realmente, quando o Sidney chegou, acho que a Aline já estava tão calejada que ela realmente, a gente falava, é agora, né? Agora é hora de acordar. Aline, é o loiro alto que você pedia. E ela já estava assim, não, gente, calma. E a gente, né, já com o buquê, as alianças e tal. No primeiro encontro dos dois, eu estava presente, na verdade. Nós até... Comendo as nossas custas. Nós trollamos a Aline, que eu e mais dois amigos, um abraço, Felipe e Carminha, falamos assim, Aline, é ele. Você vai mostrar pra ele que você é generosa e vai pagar a nossa parte da conta. E a Aline, eu não vou. Eu falei, você não vai passar essa vergonha. Ele vai pensar, essa mulher é a mãe dos meus filhos, ela vai ser provedora, ela vai ser muito engraçado, mas realmente é um momento de muito...
muito pesada, Quem assim, propôs esse primeiro encontro? Não, então, aí as pessoas conheceram o Sidney e ele visitou a igreja que eu era algumas vezes, mas muitas vezes não deu certo da gente se encontrar, porque eu viajava ou alguma coisa assim. E aí várias pessoas falavam, nossa, conheci seu marido. Ele é maravilhoso, você vai amar, ele é incrível. E eu preocupava, porque isso deixava ela mais E as distante pessoas de mim. Você falavam- tinha expectativa? As pessoas falavam pra ele. Eu já tava de olho nela, eu falei, é essa aí. Mas eu falei, esse povo vai atrapalhar. Eu tava pra chegar, Era muito Rafael, Carminha, assédio. Felipe, pai, galera. Era muito assédio. Então, quando a gente realmente se conheceu, se falou a primeira vez, foi antipatia à primeira vista. Antipatia. Eu achei ela antipática, ela me achou antipática. É, foi e eu assim, falei, ai, gente, pelo amor nada de romântico. Deus, a pessoa Nada que só clichê. tem 1,5 m de pé e 2 de nariz, pelo amor de Deus, não tem condições. Então, realmente, e assim, eu tava realmente muito descansada, eu realmente não queria. Mas foi um alcovitamento mesmo, ou alcovitação, não sei, veja aí. E aí, eu tinha um grupo, né, que era a célula, que funcionava aos sábados, e foi mudado de dia para quarta-feira só para ele poder ir. Porque era em Araguaína e ele tinha que vir para Palmas aos fins de semana fazer uma pós-graduação. Então, mudou o dia do meu grupo para ele poder participar. E aí ele foi e chegou lá para participar. E eu falei assim, gente, mas é o cúmulo da falta de respeito com o solteiro, né? Mas enfim, como eu falei, estava muito descansada no Senhor, e eu partilhei a palavra, eu fiz o grupo normalmente, tratei ele bem, como eu tratava todas as pessoas que faziam parte do grupo. Mas ali a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, sem essas interferências todas. Então ele viu quem realmente eu era, e eu pude conhecer um pouco mais dele, e ali nasceu uma amizade, né? De pouquíssimo tempo, Muito rápido essa amizade. Muito Mas é uma rápido. amizade muito rápida. E ali a gente já se identificou e começamos a conversar bastante. E Enfim. até foi assim, interessante, que foi rápido e Deus falou comigo. Aliás, eu falei, Deus, como é que eu faço agora pra, né, tomar iniciativa? Como mulher dessa e tal, uma benção. Quando Porque a Aline... eu também, assim, como eu já estava tão, assim, calejada desse tipo de abordagem das pessoas, eu já realmente, eu tava assim, nem aí mais. Então eu não tava E eu não mais olhei pra Aline importando. profissional, etc. Eu olhei pra ela na igreja. Foi o que me chamou a atenção. O jeito que ela falava e os aconselhamentos e a partilha da palavra ali. Eu falei, meu Deus, essa mulher, ela é de Deus demais. E aí eu falei, e agora? Eu não posso perder. Tem uma viagem pra fora do país e eu tenho que fazer algo, eu não posso perdê-la. Aí eu falei, olha, não vou te chamar pra orar, pra ver se é de Deus, eu quero te pedir em casamento. Porque eu já havia testado, já havia olhado, observado. Não, isso em quanto tempo, assim, Ai, que você se mês. conhece? Um mês? Por aí, falei, olha, É é um o mês. seguinte, não temos Mas- tempo a perder. Não, mas é interessante porque, assim... Mas eu tinha convicção e estava em paz. A paz é o maior árbitro, né? E eu senti paz. Deus falou, e filho, assim- faça isso. Não peça ela pra namorar, pra Então foi uma direção orar. de Deus. De né? Deus. Eu fiz E a jejum. gente achando que você ia pedir ali em namoro. Não, Tava, que namoro. se tivesse Facebook Uma na mulher época, dessa eu não tava posso- tendo uma não, live casar. lá. Foi a Aline, vai, na hora que ele fala te pedir namoro, vai no banheiro e manda mensagem pra gente, SMS. É verdade. Todos os amigos, a igreja inteira lá, igual o final de Copa do Mundo, aí de repente chega a Aline com a foto do anel. Ah, Tinha até de 7 noivado. pedras, não era? 5, calma, senhora. Ah, era 7? Mas E eu aí- cheguei pra a pastora dela. Aí falei, pastora, é o seguinte, vê com a Aline quais são as frutas que ela gosta, comida que ela gosta, faça uma mesa, marca na sua casa e eu vou lá a tal hora. E você tinha falado pra ela que você ia pedir? Sim, ela pra pastora. ela já. E peraí, tem o lado A da fita, bora ver o lado B. Lá do B. Prima, então você começou lá com ele, né? Conversando, né? Na Mas assim, célula. sem zero expectativas. Realmente a gente se conheceu, se aproximou muito. Mas como eu disse, eu decidi dar seguimento na minha vida. E eu não fiquei parada esperando um relacionamento acontecer pra viver. Não espere. Tem um relacionamento pra você viver. Na verdade, não espere nada, né? Você tem que viver com Deus. Então, nesse intervalo, a gente se conheceu e eu realmente já era muito convicta, assim, do que eu queria. Eu não queria ter essa dependência emocional. Então, eu tinha passado num concurso, como eu falei, eu fui estudar para concurso. Eu tinha passado e ele ia fazer um intercâmbio de 40 dias na Inglaterra. Então, quando ele chegasse, eu já teria ido embora, porque era o período que eu tinha sido chamada para assumir o concurso. E aí eu falei assim, será que é a hora? E eu lembro que eu falei com Deus assim, falei, Deus, eu tenho 29 anos, logo eu já vou fazer 30.
vou embora, né, de Araguaína, vou sair da casa dos meus pais, porque eu passei nesse concurso. Então, assim, eu não vou mudar a minha vida por uma tentativa. Eu não vou mudar tudo que eu construí até aqui para ver se vai dar certo. Então, só se ele me pedir em casamento. Se ele me pedir em casamento, eu penso na possibilidade. Se não, não. Por isso que as pessoas ficavam todas empolgadas e eu falava assim, não sei, não é bem assim. E todo mundo assim, para de ser louca, como é que não existe isso? Tava todo mundo esperando que você ia ficar em Araguaína, abrir mão de tudo pra ver o que que ia acontecer. O que ia acontecer, porque na nossa igreja a gente orava pra ver se era de Deus. Só que eu falava assim, não tem um tempo de orar. A minha vida vai acontecer agora. E era um bom concurso, né? Era um bom concurso, um concurso federal. E eu realmente estava muito convicta, profissionalmente era o que eu queria. Então eu falava, não, se não for uma coisa que realmente é de verdade e é séria, eu não vou mudar minha vida por uma aventura. E até porque eu já estava saturada dessa questão. Você vê, eu converti com 20 e eu já estava com 29, né? E sempre muito firme na igreja esse tempo todo. E também já era advogada esse tempo todo, porque eu formei... Eu fiz 21 anos, no mês seguinte eu já formei na faculdade de Direito. Então, eu pensava, não, vai ter que ser alguma coisa muito séria. E até pensei, não vai dar certo, ele vai me pedir pra orar e eu vou dizer, olha, não vai dar, porque eu vou embora. E quando você voltar, eu já vou ter ido embora, lá em Marabá, no Pará. E ele também foi trabalhar na TV em Araguaína, mas já tinha sido chamado para voltar para Palmas, né? Tipo, você não vai mais ficar em Araguaína, você vai ficar em Palmas. Eu falei, então, as nossas vidas realmente não vão se cruzar. Então, eu já tava com essa certeza. Era um sinal de Deus, deve ser, todo mundo se indo para um canto, né? Exato. E aí ele foi e me chamou, que queria conversar depois comigo na casa dos pastores, que foi a hora onde a torcida organizada ficou toda alvoroçada. Mas eu pensei assim, não vai rolar. Né? Tipo, não vai ter como, porque eu não vou orar e vou desistir da minha vida esperando o bonito ir pra Europa fazer intercâmbio com a ex-namorada, que ela ia também no mesmo grupo. Ixi, prova de fogo. Aí eu falava, não vai dar certo. E aí ele chegou mais apaixonado, né, Sidney? E aí ele chegou nesse dia e aí ele falou justamente, falou isso, que ele tinha perguntado pra Deus e que Deus falou pra ele que Deus tinha mandado ele pra minha vida pra cuidar de mim. Que muitas coisas que eu era cobrada e que eu me preocupava e que muitas vezes as pessoas faziam uma cobrança em cima de mim, é ele que viria agora para responder isso, para cuidar de mim, e que ele não ia me pedir nem para orar e nem para namorar, que ele ia me pedir em casamento e tinha levado um anel de noivado. Aí eu pensei, e o concurso, Jesus? Mentira, nem pensei. Eu falei, bota. Mas eu fingi clássico, eu não sou besta. E aí foi isso, aí ele me pediu em casamento, e aí eu aceitei, foi tudo lindo, e oração e tudo mais. Mas aí isso foi na segunda-feira, e no sábado ele ia embarcar para a Inglaterra para ficar 40 dias. E nesse intervalo eu teria que dizer, se eu não fosse tomar posse no concurso, eu teria que falar que eu não ia tomar posse. Então foi um período assim que eu realmente orei muito, jejuei muito, porque era uma decisão muito importante que ia refletir muito assim na minha vida. E aí Deus é tão bom assim que Ele sabe do nosso coração que o prazo de posse foi adiado. Só que na época, gente, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, a gente conversava pelo MSN. Então, assim, também não tinha internet toda hora, e ele estudava e fazia turismo no fim de semana, né? Então a gente não se falava muito e em determinado ponto ele sumiu. Eu falei assim, bom, deve ter se arrependido. Peguei o anel, guardei e falei assim, quando ele chegar, vou meter a mão na cara dele, vou falar, querido, você me respeita. E eu estava convicta disso. Então ele chegou no Brasil, ficou uma semana em Palmas, não foi para Araguaína, e eu lá assim, pronta para dar o piti e terminar com tudo. E aí ele chegou assim, como se nada tivesse acontecido, e eu toda nervosinha. E aí ele falou assim pra mim, olha, eu sou homem de palavra, eu não estou brincando. Se eu te pedir em casamento, a gente vai organizar o casamento. Eu não sei por que você tá pensando isso. E na hora eu fiquei um pouco envergonhada, e um pouco eu pensei assim, é isso. Porque se não for um homem que realmente tenha segurança do que quer,
e tem absolutamente convicção, não vai dar certo de se relacionar comigo, porque eu sou muito firme. Foram muito testes, né, que a gente passou decisivo. um com o outro. Então, naquele momento eu falei, bom, realmente ele não é uma pessoa vulnerável não, mas flexível, que não sabe o que quer, né? Instável. Então foi realmente algo que aquilo me marcou muito. E realmente, acho que 6 meses depois a gente casou, né? Foi rápido. Aline, e daria pra gente fazer uma série de podcasts aqui, mais 10 podcasts contando tantas histórias, não só do relacionamento de vocês, mas de tantas outras renúncias, de tantos outros processos que vocês passaram e passam, né? Eu tenho muita alegria de conviver com vocês e de ser inspirado por vocês, mesmo de longe, e tantas histórias. Qual que é a mensagem que você deixaria para as pessoas que têm problema, que vivem relacionamentos disfuncionais, que se sentem incapazes de um dia ser feliz ao lado de uma pessoa? A Aline e o Sidney não é propaganda de Instagram, né? Quem vive perto sabe, eles são um casal muito feliz, muito resolvido. Apesar de que continuam enfrentando expectativas de outras pessoas, mas mesmo assim eles conseguem, nos ensinam e nos inspiram muito como casal também. E qual que é a mensagem que você deixaria para essas pessoas que esperam em um relacionamento hoje? Olha, eu queria assim, deixar uma mensagem de todo o meu coração para um solteiro. Porque eu casei com 30. Então, para você que é solteiro, que está na igreja, realmente busque em Deus, né? Procure o descanso no Senhor. Quando você achar o descanso em Deus, Ele vai fazer. E o descanso não é algo físico, né? O descanso é realmente das suas emoções, do seu coração. Coloque toda a sua expectativa no Senhor. Isso é muito clichê para as pessoas que estão na igreja, mas é uma absoluta verdade. Né? Então, o Sidney descansou com 24 anos, que Deus foi bondoso com ele. Eu descansei com 28, 29. Mas no descanso, nós nos encontramos, né? Então, realmente, você que é jovem, você que é um jovem adulto, você que tem 30, você que tem mais de 30, saiba que esteja disposto a receber o melhor de Deus, né? Deus não tem para você as migalhas da mesa, que caem da mesa. Deus, Ele tem a mesa posta para você. E isso é uma absoluta verdade, né? Eu falo para todas as pessoas que eu esperei 10 anos pelo Sidney, mas eu esperaria quantos anos fossem necessários, porque realmente ele é a graça de Deus assim na minha vida. O Sidney é muito mais do que eu poderia sonhar, do que eu poderia pensar. Sabe aquela coisa que você fala, nossa, eu não vou nem imaginar porque isso não existe? O Sidney é. Ele realmente... E eu também, né, amor? E pra você que está casado ou que vive um relacionamento difícil, eu quero dizer pra você que precisa haver Deus no seu relacionamento. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós estamos conectados um com o outro. A gente fez 13 anos de casados, né? O mês passado. E são assim, os 13 anos mais felizes da nossa vida. Não é só da minha, não. E realmente, cada ano que passa, a gente é mais próximo, a gente é mais amigo, a gente é mais apaixonado, a gente é mais bonito, né? E aí... cada vez o nosso relacionamento melhora mais. Mas se você me perguntar qual é o segredo, não tem 7 passos para isso. Leva a sua esposa pro restaurante tal, faz aquilo pro seu esposo, põe a comida do seu marido todos os dias. Não. Eu vou te falar que o grande segredo do nosso casamento é o nosso relacionamento individual com Deus. Eu me relaciono com Deus, Sidney se relaciona com Deus e nós dois juntos nos relacionamos. Nós servimos ao Senhor, nós servimos as pessoas, nós nos submetemos à vontade de Deus. As nossas decisões, elas são depois de oração. E quanto mais estamos com Deus, mais estamos juntos, né? Então, realmente, existem muitas técnicas e coaches e formas de você fazer isso. Tudo é válido, tudo é interessante, mas sem Deus não funciona, né? Realmente é a presença de Deus dentro do seu casamento, é a presença de Deus fazendo parte do seu casamento em todos os momentos, nos momentos difíceis e nos momentos alegres. Muitas vezes nós viajamos, né? Nós vamos para lugares que eu nunca pensei em pisar, e quando a gente chega naquele lugar eu falo, meu Deus, meu bem, como o Senhor é incrível, e nós oramos e agradecemos a Deus por viver aquela experiência, e quanto mais estamos com Deus, mais estamos juntos, né? Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Salmos 42, versículo 11, diz assim: por que está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Deus e o meu Salvador. Eu acho que é muito importante, por mais que nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus, nós vamos passar momentos de angústia, tristeza, nós vamos lidar com as nossas expectativas sobre nós mesmos, as expectativas de outras pessoas, mas a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor. A nossa esperança, os nossos olhos, quando eles são colocados em Deus, nós temos a certeza que um dia nós ainda vamos o louvar por coisas que nós nem imaginávamos viver. E quando esse dia chegar, a gente vai entender todos os processos que nós passamos até aqui. É verdade. Sidney, eu queria que você fizesse uma oração para essas pessoas que estão esperando, essas pessoas que estão nesse momento colocando os sentimentos, depositando a esperança sentimental em Deus. Amém, vamos sim. Paizinho querido, nós queremos te louvar, ó Deus, por esse momento, por essa oportunidade de testemunharmos a tua graça sobre nossas vidas, ó Pai. E eu coloco a vida de cada ouvinte desse podcast, de cada pessoa que esteja nos assistindo, Pai, independente da idade, daquilo que elas estejam colocando diante do Senhor, da expectativa, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura, trazer proteção, Deus, trazer paz sobre esses corações. E que independente, Pai, do sim ou do não de Deus, ou do teu silêncio, o nosso amor por Ti, Pai, não seja abalado. Que o Senhor venha trazer força, Deus, e que venha haver, ó Deus, sabedoria e descanso nesses corações, ó Pai. Obrigado pela chance que temos de falar desse assunto de uma forma tão carinhosa, tão aberta, tão respeitosa. E que nem sempre no ambiente de acolhimento nós temos essa oportunidade. Às vezes na igreja, às vezes na família. E às vezes essa conversa pode ser uma resposta de oração para alguém que está tão sozinho, precisando ouvir um testemunho, Pai, da Tua palavra, do Teu agir. Mas sobre essas vidas, ó Deus, eu quero profetizar o cumprimento dos Teus planos, dos Teus propósitos, ó Pai, porque o Senhor não muda, Pai. Deus, e que o nosso amor por Ti, Senhor, venha, Deus, ser representado através do descanso, que venhamos confiar em Ti, acima de qualquer circunstância, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só contar uma última história pra gente terminar alegre. Aí então, o Sidney me pediu um casamento à noite, era na segunda-feira, e no outro dia de manhã estavam meus pais, meu irmão tomando café, a minha sobrinha tomando café na mesa, e aí eu cheguei assim, bom dia. Então, gente, hoje à noite vocês têm compromisso? E todo mundo, não. É porque eu queria... vou marcar um jantar, então, pra vocês conhecerem meu noivo. E foi aqui. O quê? Como assim? Foi um alvoroço. As pessoas, como assim? Tu não tem namorado e agora tem noivo? Eu falei, querida, né? E nesse jantar assim, chegou até assim, o primo da quinta o geração. Primo da quinta geração. Certificar. Todos foram lá como Todos. se fosse ver Jesus ressuscitar lá. Foi maravilhoso, mas não acusei ninguém, querido. Só mostrei. Cumpriu a promessa. Uau. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Aline. Obrigado, Sidney. Meu amor, obrigado. E curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com um novo episódio de Hope Hour. Compartilhe conosco a sua experiência, como isso te impactou. Se você sente à vontade, deixe nos comentários. Deixe nos comentários alguma coisa que possa também te abençoar, algum testemunho que você precisa, que você sente esse desejo no coração. Nós queremos saber como a sua vida foi impactada com tudo isso. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Até a próxima. Aline. Obrigado, Tchau, Sidney. obrigada. Tchau, Obrigado. Foi um prazer.